Eu recentemente lancei meu primeiro livro, chamado O Segredo da Unção. Aleluia! Acessando o poder de Deus para andar em milagres. Se você ainda não conseguiu, eu absolutamente recomendo que você consiga. Agora que muitos de vocês, eu sei que já conseguiram ler pelo menos parte dele ou todo ele, agora eu vou começar a expandir sobre as palavras neste livro a respeito da unção. Começando nesta semana e continuando nas próximas semanas, eu estarei dando mais revelação, indo mais profundo sobre a unção, além do que está escrito no livro. Amém? Isaías 10:27 diz: O jugo será destruído por causa da unção. Jugos são obras demoníacas, obras do diabo. O diabo vem para roubar, matar e destruir. E é assim que o diabo tenta fazer isso. Ele está em ação, ele leva a sério o seu trabalho, ele não tira dias de folga, ele realmente quer trazer destruição entre todas as pessoas, incluindo o povo de Deus. E ele tem permissão para fazer isso quando há permissão e autoridade dadas pelos filhos de Deus. Quando portas são abertas no mundo espiritual. Agora, há muitas maneiras de portas serem abertas. A forma como portas são abertas é simplesmente por não levar a sério a palavra de Deus. Porque existem instruções na palavra de Deus de como manter cada porta fechada. Você precisa de revelação, você precisa de ensino ungido para te ajudar a entender o que a palavra de Deus está dizendo, o que ela significa, mas quando todas as coisas estão no lugar em sua vida como um crente, como quando você está plantado em uma igreja de verdade, onde o poder de Deus está, onde você pode realmente ser equipado, seus olhos espirituais podem ser abertos, e você leva a palavra de Deus a sério, as instruções de Deus a sério. Cada porta será fechada na sua vida e o diabo não tem chance de vir e trazer julgos, suas obras, seus demônios. Então, julgos são obras do diabo ou podemos chamá-las de fortalezas demoníacas. Podemos chamá-las de demônios, podemos chamá-las de espíritos demoníacos, podemos chamá-los de espíritos malignos, mas todos significam a mesma coisa. Vamos simplificar. Julgos, demônios. Tudo significa a mesma coisa, certo? Então, o diabo tem poder, não se compara ao poder de Jesus. Mas a questão é que muitos crentes não estão acessando o poder de Deus, a unção em suas vidas. Eles estão indo a igrejas sem poder, eles têm o Espírito Santo neles, mas não têm a unção fluindo em suas vidas. A unção é o Espírito Santo, mas é uma certa dimensão e medida do Espírito Santo. Então, quando um crente entrega a vida a Jesus, ele recebe o Espírito Santo, mas há mais do Espírito Santo para ser encontrado, para receber dele. Amém? Você me buscará e me encontrará quando me buscar de todo o seu coração. Então, buscar de todo o coração geralmente não acontece no primeiro dia de ser crente. É geralmente uma jornada, certo? Então, você o busca e você encontra mais dele, você recebe mais e mais do Espírito dele. Você recebe uma medida do Espírito Santo. E então, ao buscá-lo mais, você recebe o batismo do Espírito Santo, outra medida do Espírito Santo, especificamente o Espírito Santo vindo em fogo e vindo de uma maneira rápida para derrubar essa carne. Fogo, sabe? E aumentando o Espírito na sua vida. Para que não seja essa dificuldade onde a carne é tão forte comparada ao Espírito Santo em você. Então, ainda mais o Espírito Santo para ser encontrado. Há um terceiro enchimento do Espírito Santo que Deus quer para todos vocês, e isso é a unção. E a unção é especificamente a medida do poder de Deus que Deus coloca em um vaso. É isso que vemos em Elias ressuscitando aos mortos, curando pessoas, chamando fogo do céu, fazendo chover.
Então vemos em seu filho espiritual Eliseu fazendo os mesmos milagres e mais, uma porção dobrada daquela unção, daquele manto específico de unção de Elias. Então vemos Moisés andando no poder de Deus, fazendo todos esses sinais e maravilhas, abrindo o mar. Isso era unção. Então vemos com o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro e outros ministros do ministério quíntuplo na igreja de Atos. Vemos a unção se movendo através deles. A unção é para o ministério. A unção é para destruir julgos. E tem se tornado rara hoje, quando deveria estar na vida de todo crente. Aleluia! Como diz na Bíblia, todos os que crerem, estes sinais os seguirão. Eles curarão os enfermos, eles expulsarão demônios, eles ressuscitarão os mortos, todos os que crerem. Mas a verdade é que é raro. Se não fosse raro, veríamos a maioria dos cristãos não tendo vícios, ansiedade, depressão, presos em enfermidade. Mas porque é raro, nós literalmente vemos a maioria dos cristãos presos nessas coisas. Nós ouvimos muitos testemunhos hoje. São de pessoas que amam a Deus, mas simplesmente estavam presas pelo diabo e não tinham encontrado a unção até agora em suas vidas. E esse é o caso para a maior parte do corpo de Cristo. O avivamento é agora. E Deus está restaurando sua unção ao corpo de Cristo. Ele está devolvendo, ele está nos devolvendo ao que a igreja de Atos parecia. Onde podemos dizer, todos os que crerem, esses sinais realmente o seguem. Aleluia. Que tempo emocionante em que estamos vivendo. Que nós, como crentes, não precisamos estar presos nossas vidas inteiras com demônios, em cativeiro, mas podemos receber liberdade em 17 segundos ou menos. Glória a Deus! Apenas vindo a Deus, apenas se posicionando onde o poder de Deus está se movendo. Aleluia! Então, isso é a unção. Esse é um resumo da unção. A unção é tão poderosa porque é o próprio Jesus. Quando dizemos a unção, queremos dizer Jesus, mas especificamente Jesus vindo em poder. Porque você pode dizer Jesus ou Espírito Santo, Deus, eles são três em um. Então, se você diz Jesus, você está significando todos eles realmente, sabe? Quando você está dizendo Jesus, não é como se, oh, você não está falando do Espírito Santo o suficiente. É a mesma pessoa, três em um, amém? Então, quando você diz Jesus vive em mim, bem, tecnicamente o Espírito Santo, mas Jesus também, amém? Então, mas há o Espírito Santo que vive dentro e ele é seu ajudador. Ele é seu consolador, ele é seu amigo, ele é seu Senhor. Mas há uma diferença entre o Espírito Santo como seu consolador, ajudador, amigo, Senhor e o Espírito Santo destruidor de jugo para ministério fluindo através de você. Isso é a unção. Então, a unção é Jesus, é Deus, Espírito Santo, mas especificamente vindo no poder para destruir jugos. Quando você carrega a unção, o que é a vontade de Deus para todos vocês, e muitos de vocês aqui já estão andando na unção, porque enquanto você vier aqui com um coração puro que Deus pode confiar, você está recebendo unção. Aleluia. Mas quando você é um vaso da unção, não é difícil ver demônios irem embora. O poder de Jesus é tão poderoso. É a força mais poderosa de todo o mundo e é muito mais poderosa do que demônios e as obras dos demônios. Então, não é difícil ver demônios irem. É fácil quando a unção está presente. Meu jugo é suave, meu fardo é leve, diz Jesus. Quando você carrega a unção, é fácil e leve ver jugos destruídos. Pessoas sem a unção, elas estarão orando por muitas horas e nem verão o demônio sair. Elas tentarão todo tipo de métodos, técnicas, jogar óleo, impor as mãos, empurrar a pessoa para baixo, reunir um time inteiro de pessoas para tentar dizer a mesma oração. Elas tentarão tantas coisas e nada acontece. É muito difícil sem a unção, é impossível sem a unção. Com a unção é fácil, porque é o quão poderoso Jesus é, amém? Mas há uma coisa que você precisa saber, e é que quando você recebe a unção,
Isso não é tudo que é necessário para ser eficaz, para ver demônios saírem, para ver o poder de Deus se mover através de você. Não é só a unção que é necessária, mas também é necessário revelação. Você precisa saber como usar, liberar a unção. Você precisa saber como andar na unção corretamente. Não de qualquer jeito que você sinta. Não de qualquer jeito que venha conselho de qualquer pessoa de como liberar a unção. Não de uma forma mundana, mas pelo Espírito. Verdadeiramente como Deus quer que seja. Seguindo os princípios espirituais de liberar e andar na unção. Muitas pessoas podem ficar muito animadas. Eu tenho unção! Eu só vou orar por pessoas. Eu estou bem! Uhul! Demônios estão saindo! Estou fazendo certo, deve ser. Não necessariamente. Você precisa se humilhar e ter certeza de que você não está liberando a unção de qualquer jeito, do seu jeito, do jeito confortável, do jeito antigo, mas verdadeiramente do jeito de Deus. Amém? Deus dá livre arbítrio a cada crente e Deus não liberará unção até que seu coração seja confiável e puro. E pode parecer diferente, pode parecer como alguém que acabou de se tornar crente no primeiro dia, mas o coração transformou como um 360 e eles instantaneamente têm um coração puro. Isso é possível. E Deus pode derramar essa unção bem cedo. Mas elas ainda têm trabalho a fazer de verdade para que mais transformação venha. E então há diferentes casos onde Deus pode realmente querer ver você aperfeiçoado até liberar a unção para você. Depende da pessoa. Mas há um requisito: você deve ter um coração puro e confiável. Então, seja puro e confiável, mas ainda vai ser uma transformação dia a dia. E você vai ainda ter muito trabalho a fazer. Seja isso ou você passou pelo fogo, você foi aperfeiçoado. Não quero dizer completamente perfeito, mas você realmente pensa, parece, soa como Jesus. E então a unção vem. Seja de um jeito ou de outro, o requisito é que seu coração seja puro e confiável. Então, Deus libera a unção sobre os puros e confiáveis, não sobre os orgulhosos, não sobre os mornos. Você pode vir onde a unção está, se posicionar para receber a unção, e a unção não virá sobre você. Apenas os confiáveis, humildes e puros, inocentes como criança é que recebem. Quando Deus vê seu coração e diz: Eu posso confiar em você, você vai administrar isso do jeito certo. Mas, no fim das contas, nós não somos robôs, nós temos livre arbítrio. Judas foi um escolhido dentre todas as pessoas do mundo. Judas foi um escolhido por Jesus. Mas Judas teve livre arbítrio no fim das contas. Quando você é escolhido por Deus, quando você recebe a unção, o diabo muitas vezes vem de um jeito novo, que você nunca encontrou antes. Você tem que estar ainda mais atento para rejeitar o diabo. Ele pode vir desse jeito que nunca veio antes e uma pessoa com seu livre arbítrio pode não rejeitar o diabo e o diabo pode levá-la para o caminho errado depois que ela recebeu a unção. É isso que vemos com Judas. Agora lembrem-se como na história na Bíblia, onde antes de Jesus ser crucificado e ressuscitado e derramar seu espírito, antes disso, ele estava treinando seus discípulos. Ele enviou seus discípulos para expulsar demônios, para ministrar. Ele derramou unção e autoridade sobre eles enquanto ele ainda estava nessa terra. Então isso teria sido quando Judas ainda estava presente. Então Judas foi ungido, mas ele tinha livre-arbítrio e escolheu o caminho errado. Então, da mesma forma, só porque você vê que está ungido, só porque você ora por alguém e um demônio sai, não seja tão orgulhoso a ponto de pensar que você é mais santo do que os outros. Que isso é evidência de que você é um escolhido e que você está fazendo tudo certo. Você precisa se humilhar
e perceber a responsabilidade que acabou de ser dada a você. Você precisa se humilhar e perceber que você é um bebê. Você não sabe nada sobre carregar a unção. Esse é o dia número 1. Você expulsou um demônio, grande coisa. É seu primeiro dia, você é um bebê. Você é um bebê e tem muito que precisa aprender. Você pode estar expulsando demônios, mas não estar realmente andando de acordo com como Deus quer que você ande. Você pode ter um coração bem bom, não esse tipo de coração mau, mas precisa ter cuidado para garantir que não está se adiantando a Deus. Você tem que ter cuidado para não estar perdendo de se humilhar todo dia. Você pode ter um bom coração, mas estar indo à frente de Deus e ver que demônios estão saindo como prova de que estou fazendo tudo certo. Eu não preciso me examinar e me humilhar e ser ensinável. Amém? Romanos 11:29. Quando Deus escolhe alguém e graciosamente concede dons a ele ou ela, eles nunca são retirados. Os dons de Deus vêm sem arrependimento. Essa é a versão que provavelmente a maioria de vocês já ouviu. Mas eu gosto dessa tradução paixão. Quando Deus escolhe alguém e graciosamente concede dons a eles, eles nunca são retirados. Então, isso nos mostra que Deus pode derramar unção quando seu coração é puro e você pode escolher, pelo seu próprio livre arbítrio, seguir o caminho errado e os dons não são retirados. Não significa que Deus está com você, não significa que Deus vai te levantar, não significa que portas vão se abrir para você da parte de Deus, mas significa que você ainda pode estar expulsando demônios com o coração errado, do jeito errado, não do jeito de Deus. Então isso é sério, amém? Lucas 12:48. Quando alguém recebeu muito, muito será exigido e retornado. E quando alguém foi confiado com muito, ainda mais será exigido. A tradução Paixão coloca assim: mas o servo que não conhece a vontade do seu senhor e não. Eu vou pular para a próxima frase. Para aqueles que receberam uma maior revelação do seu mestre, é exigida uma maior obediência. Para aqueles que receberam uma maior revelação do seu mestre, é exigida uma maior obediência. E aqueles que foram confiados com grande responsabilidade serão cobrados mais responsáveis ao seu mestre. Então, quando você recebe a unção e você está vendo a unção operar na sua vida, você precisa entender que isso se aplica a você. Você recebeu uma maior revelação. Você recebe os segredos de como acessar a unção. E isso exige uma obediência maior do que o cristão comum. Uma obediência maior do que ontem, antes de você receber a unção. E aqueles que foram confiados com grande responsabilidade serão cobrados mais responsáveis ao seu mestre. Quando você carrega a unção, você carrega maior responsabilidade neste mundo porque a unção é o maior poder em todo este mundo. E você é um exemplo vivo, o jeito que você anda na unção. As pessoas ao seu redor estão observando e estão aprendendo. E então, neste avivamento, Deus está embelezando a sua noiva. Então, ele está restaurando coisas que foram perdidas. As coisas restauradas precisam ser restauradas corretamente. Não em um jeito de odre velho. Não de qualquer jeito. As coisas estão sendo restauradas, a unção está sendo restaurada, expulsar demônios do jeito certo e apropriado está sendo restaurado. E você tem responsabilidade de carregar isso, de não apenas ouvir isso de mim como ensino, mas de carregar, de andar nisso, de obedecer desse jeito, do jeito de Deus. Amém? Aleluia. Então, aqui estão alguns exemplos de usar a unção do jeito errado. Então, às vezes, quando a unção é liberada para alguém, essa pessoa vai de nunca ver demônios sendo expulsos para, de repente, muitos demônios estão sendo expulsos quando eles oram pelas pessoas. Aleluia. Mas porque é tão raro, algumas pessoas podem pensar que automaticamente significa que é hora de começar um ministério. Mas isso não é verdade. Primeiramente, só porque você recebe a unção e demônios estão saindo, não significa que você é chamado para começar um ministério
Em segundo lugar, se você é chamado para começar um ministério, não significa necessariamente que é para ser imediatamente. Provavelmente, na maioria dos casos, não significa nunca que você deve começar imediatamente. Deus tem um tempo, Deus tem um jeito. Você pode pensar, eu só vou para lá e começar meu próprio ministério quando Deus, na verdade, quer que você seja um líder de um braço dentro do ministério que você faz parte. Você precisa desacelerar, se humilhar e não ficar pensando, é hora de correr e voar e começar um ministério. Você pode começar um ministério, você pode começar um ministério online, você pode começar a orar por pessoas e os demônios estão saindo, mas não é o tempo de Deus, que está fora da graça dele, fora da vontade dele, e esse é o lugar mais perigoso para se estar. Deus te leva em uma jornada para te refinar e esse é o seu chamado para que você esteja pronto para ir para a linha de frente onde o diabo solta sua maior munição. Você precisa estar pronto para isso, você precisa passar pelo fogo, você precisa ir com o tempo de Deus. Seja paciente. Deixe ele fazer a obra para que você esteja firme e pronto quando esse tempo chegar, amém? Então, o próximo exemplo de usar sua unção do jeito errado é quando ela é usada para suas ambições. Algumas pessoas recebem a unção porque têm um coração puro. Mas você tem livre arbítrio, você não é um robô. Então, quando o diabo vem de uma maneira específica, talvez no passado você tinha essas ambições egoístas e talvez isso não tinha sido completamente tratado. Então agora o tempo passou, você tem um coração puro, Deus libera a unção, mas o diabo volta mais alto do que nunca com essas vozes em seus pensamentos e em seus sentimentos em relação a ambições egoístas. Então você pode começar a usar a unção para o seu próprio ganho, para poder, para popularidade, para ter uma plataforma, para ter atenção, etc. Para dinheiro. Você começa com um coração puro, mas você tem livre arbítrio todo dia para escolher Deus ou escolher as mentiras do diabo. Então, esse é um outro jeito de a unção ser usada do jeito errado. E então, o último exemplo que eu vou te dar de exemplos de a unção sendo usada do jeito errado é usar o vinho novo no odre velho. Usar o vinho novo que você recebeu, a unção, no seu odre velho, ou você está usando o vinho novo que você recebeu e olhando ao redor para o jeito popular de expulsar demônios. Que o jeito popular de hoje é o jeito de odre velho. Muitas pessoas fazem isso. Estão lendo todo o livro sobre como expulsar demônio, estão ouvindo todo o ministro sobre como expulsar demônio. Você é chamado para estar plantado em um lugar, não ficar confuso indo aqui, ali, em todo lugar. E isso é muito importante, especialmente agora neste avivamento onde Deus está pioneirando essa coisa nova. É importante você não ir por todo lugar e ficar confuso, ficar distorcido com o odre velho se misturando com o novo e você ficar confuso. Você começa a fazer as coisas do jeito de odre velho, com o vinho novo, e isso está fora da vontade de Deus, e isso não é bom. Você tem uma responsabilidade, você está mostrando o caminho para outros. Você está entre os primeiros, então isso é uma coisa perigosa fazer do jeito de odre velho. Do jeito velho de liberar o novo e expulsar demônios com o vinho novo. Então, neste avivamento, Deus liberou o vinho novo. Ele liberou unção poderosa, mais poderosa do que nós vimos. Uma unção avançada, unção de alto nível, aleluia. Unção extraordinária. Ele liberou agora, mas isso não é tudo que ele liberou. Ele também liberou revelação para acompanhar a unção, para acompanhar o vinho novo. Tem que ser acompanhado de revelação de como usar a unção corretamente. A unção é uma coisa espiritual, então você precisa estar usando, liberando de um jeito espiritual. Você tem que ver no mundo espiritual para conhecer os princípios do reino de Deus. É assim que a unção é liberada e se moverá da maneira mais eficaz, da maneira mais poderosa. A mensagem de hoje se chama Eficaz na Unção. Você está aprendendo hoje sobre como ser eficaz. Não apenas ver demônios saírem, mas ser eficaz. Porque você pensa que Deus quer te usar para expulsar 10 demônios, mas Deus, na verdade, quer te usar para expulsar milhares de demônios.
No jeito de Odrivelho, no jeito de Odrivelho, veremos menos demônios saírem. No jeito de Odre Novo, estamos falando como era no tempo de Pedro, onde todos eram curados, todos eram livres. Não existia tal coisa como demônios teimosos. Todos tinham que ir embora. Por quê? Porque era unção avançada, unção de alto nível, unção extraordinária para lidar com demônios de alto nível e revelação de alto nível. Revelação igual para entender o mundo espiritual, os princípios do mundo espiritual. O que realmente faz demônios obedecerem. É isso que queremos. Nós não queremos demônios brincando, não queremos demônios escondendo, não queremos demônios enganando. Nós queremos que eles vejam, nós vemos vocês. Nós conhecemos os princípios do reino, ao contrário da grande parte do corpo de Cristo. Vocês não podem nos enganar. Nós sabemos que vocês têm que obedecer aqui. Nós conhecemos os princípios. Muitos crentes não são eficazes no poder de Deus, porque não entendem os princípios do reino. Deus tem princípios, e ele é rigoroso com seus princípios. Demônios? Nenhum princípio. Princípios são uma coisa do mundo espiritual. Então, demônios veem no espírito, o diabo vê no espírito 100%, demônios veem no espírito 100%, cristãos estão vendo nem mesmo 10% normalmente. E agora as coisas estão mudando, onde Deus está abrindo nossos olhos para que possamos ver 100% também. Mas você não pode apenas ter a unção e estar cego. Demônios vão se esconder no mundo espiritual. Eu tenho a unção, mas estou cego. Aí você diz: demônios, saiam! E os demônios vão e se escondem ali, no mundo espiritual. É isso que vai acontecer. Amém? Então, essa é a revelação do vinho novo de como liberar a unção de forma eficaz. Eu vou compartilhar com você agora a revelação do vinho novo de como liberar a unção de forma eficaz. Vocês estão prontos? Número 1. Autoridade é o que faz os demônios irem embora. Autoridade. Unção e autoridade são dois em um. Lucas 10:19. Eis que eu lhes dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Isso é Jesus falando. E sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. A tradução Paixão diz: agora vocês entendem que eu lhes transmiti toda a minha autoridade para pisar sobre o reino dele. Vocês pisarão sobre todo o demônio diante de vocês e vencerão todo o poder que Satanás possui. Absolutamente nada vai ferir vocês enquanto andarem nessa autoridade. Nada será capaz de ferir vocês enquanto andarem nessa autoridade. Aleluia! Então, é a unção que destrói o jugo, e na unção também está a autoridade. Então, quando os discípulos expulsaram demônios pela primeira vez, eles voltaram, estavam animados, e foi quando Jesus disse esse versículo. Então ele está explicando: sim, os demônios saíram porque eu dei a vocês minha autoridade sobre eles. É isso que os faz irem embora. Não é uma voz alta que os faz irem embora. Não é usar a mão para empurrar que os faz irem embora. Não é um esforço em grupo de 100 pessoas gritando sai que os faz irem embora. Mas simplesmente a autoridade e a unção. A unção é o poder e então a autoridade. Dois em um. E quando há autoridade, sempre há poder. Eles trabalham junto. É como um policial que tem autoridade sobre todos nós. Se estamos dirigindo na rua, se você está dirigindo na rua e você está na estrada e você está acima da velocidade, um policial está atrás de você. Ele tem autoridade sobre você, certo? Ele tem autoridade, então, para ligar as luzes e te parar. Então, ele tem autoridade e ele recebeu poder nessa autoridade para ligar as luzes e te parar. Exigir que você mostre sua carteira de motorista. Escrever para você uma multa. Ele tem esse poder. Ele ou ela tem esse poder. Autoridade e poder. É assim com os demônios. Eles conhecem a autoridade de Cristo quando alguém a carrega.
Alguns de vocês tiveram dificuldade para chegar aqui hoje porque os demônios sabiam da autoridade de Cristo que está neste altar, que está neste lugar, na igreja 5F. Eles conhecem a autoridade. Então tentaram impedir você de vir porque sabem o que aconteceria quando entrasse no lugar da minha autoridade em Cristo. Assim como você tenta evitar um policial. Você não quer entrar nesse território. Você sabe que uma vez que você entra nesse território, ele pode ligar as luzes. Então, mas você teve vitória hoje e rejeitou o diabo e lutou o bom combate da fé. Você chegou aqui, aleluia. E você se sentou aqui, todo o seu ser espiritual, incluindo o demoníaco que está neste lugar. E adivinha, neste lugar está a autoridade de Cristo. Então, isso significa que tudo na sua vida espiritual tem que obedecer essa autoridade por causa do território de domínio. Por causa da do o sim! Obrigada! Eu estava tipo, não, esqueci a palavra. Eu estava olhando a definição de autoridade ontem à noite e encontrei jurisdição. Eu falei, sim, exatamente isso. Essa é minha jurisdição no mundo espiritual. Aleluia! E jurisdição significa como território, onde você especificamente tem autoridade sobre. Então o que acontece é que os demônios, eles têm que obedecer quando estão nessa jurisdição. Quando você vem aqui, é por isso que eu ouvi um demônio sair de alguém enquanto eu estava ordenando a saída de um demônio de outra pessoa aqui. Glória a Deus, porque eles têm que obedecer essa autoridade. Não precisa ser uma oração individual para você. Qualquer autoridade que esteja sendo executada aqui, apenas falada em qualquer lugar, todo demônio aqui tem que obedecer. Todo o reino das trevas que está acontecendo, enfermidade tem que obedecer. Tantos milagres que estão acontecendo online e para todos vocês aqui estão acontecendo constantemente durante o culto, constantemente durante o tempo de ministério, enquanto palavras estão sendo declaradas. As coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Os demônios estão obedecendo. Então você vem aqui e o poder, a unção, segue adiante. Eram as luzes, a sirene, o parar. Então eles têm que obedecer. Eles sabem que têm que obedecer e são forçados a obedecer. A unção, o poder apoia a autoridade. Assim como a sirene apoia a autoridade do policial. Então, o que faz os demônios irem são três coisas. Quando eles veem que você tem autoridade em Cristo e a unção. Lembre-se, nem todos têm isso. Você precisa ser confiado por Deus. Nem todos são confiáveis. Os demônios estavam dizendo aos filhos de Seva. Eles estavam apenas tentando expulsar demônios no nome de Jesus, mas eles não carregavam de fato unção e autoridade. E esses demônios dizem: Nós conhecemos Paulo, conhecemos Jesus, mas quem são vocês? Isso é poderoso. Eles dizem especificamente Paulo porque mostra que ele realmente tinha uma autoridade de alto nível e eles estão dizendo: Nós conhecemos a autoridade dele. Então é por isso que eu digo que nem todo crente tem essa autoridade de alto nível com unção. Mas os demônios reconhecem isso. Então, o que faz os demônios irem é quando eles veem que você carrega a unção e autoridade, número um. Mas não é só isso. Aqui é onde chegamos ao ponto de que precisamos ter revelação de andar na unção. Número dois, quando os demônios veem que você sabe sua autoridade. Que eles não podem brincar. Você sabe o que carrega. Número três, o que faz irem é quando eles veem que você executa a unção de forma eficaz, do jeito certo, de acordo com os princípios espirituais no mundo espiritual. As coisas têm que ser feitas corretamente de acordo com os princípios de Deus no mundo espiritual. Os demônios sabem disso. Esse é o jeito deles contornarem. É assim que as pessoas podem ter unção, mas não serem eficazes. Estão perdendo a terceira parte. Não estão liberando a unção de forma eficaz. Então, alguns demônios podem brincar. Alguns demônios podem se esconder. Aleluia. E a segunda parte é seguir a segunda revelação do vinho novo de como liderar a unção de forma eficaz. A segunda parte disso, a primeira parte é autoridade. E a segunda parte é
Seguir os princípios do reino de Deus. Seguir os princípios do reino de Deus. Quantos de vocês sabem que vocês não são apenas cristãos, mas cidadãos do reino de Deus? Vocês não apenas pertencem ao corpo de Cristo, mas você é parte do reino de Deus. Reino. Muitas pessoas não pensam sobre o que reino significa, elas apenas dizem como palavras bonitas da Bíblia. Apenas recitam. Mas vocês precisam saber o que significa estar em um reino. Muitas coisas neste mundo foram tiradas dos caminhos de Deus. Reinos neste mundo foram simplesmente tirados do jeito original de reino de Deus. A definição de reino, uma definição no dicionário, é uma comunidade organizada politicamente ou uma unidade territorial maior tendo uma forma monárquica de governo chefiada por um rei ou rainha. Então Jesus é o rei e ele tem um governo e é organizado. Existem territórios. Eu vou ler essa definição de novo. Uma comunidade organizada politicamente ou uma unidade territorial maior tendo uma forma monárquica de governo chefiada por um rei ou rainha. Reinos nesta terra. Vamos pegar, vamos pegar o reino americano. Eu sei que somos democracia, mas é similar, ok? Então, o reino da América, ok, a cabeça é o presidente. E a cabeça também seriam apenas os fundamentos, a Constituição, sabe? Isso são os ideais da América. Nós temos esses ideais da América. Nós temos esse país, a fundação dele, e os líderes querem sempre sustentar os ideais de liberdade, da busca pela felicidade, de paz, de igualdade, todos recebendo uma oportunidade igual. Amém? Certo? Esses são os ideais do reino da América. Então, como esses ideais, um reino quer que esses ideais avancem, quer que a visão avance, quer continuar trazendo essa visão fundamental e ir de glória em glória, certo? É isso que um reino quer, é isso que um reino faz. A maneira como o reino faz isso é colocando pessoas na liderança que têm esse coração para sustentar esses ideais e ir de glória em glória. Então, há pessoas colocadas em posições de autoridade e elas aprovam leis, elas trabalham duro para empurrar isso para frente, empurrar a visão e os ideais para frente. É assim que acontece. Amém? Por cada pessoa na sociedade ocupando um lugar de autoridade, estamos falando de presidente, vice-presidente, governadores, prefeitos, policiais, professores, juízes, todos eles. Quero dizer, para ser um professor em uma escola pública e assim, você precisa ser certificado. Tudo está alinhado com a mesma visão e ideais. Todas essas partes diferentes, certo? E então, até mesmo pais, na maior parte, as pessoas são criadas com esses ideais e elas concordam com esses ideais quando estamos falando de liberdade e oportunidade igual para todos e paz, certo? E o sonho americano. A maioria das pessoas na América está de acordo com essa visão e ideal do país. E então, ao criarem seus filhos, eles usam seu lugar de autoridade para empurrar essa visão e ideais para frente. Então, isso é apenas uma explicação para você entender reino de uma maneira que possamos entender, certo? Isso é o que vemos em todo o país. É a mesma coisa, certo? Isso veio, lembre-se, de Deus. O princípio de reino veio de Deus. Nós estamos em um reino. O Rei Jesus é aquele que tem todos os sonhos e visões e ideais para esse reino. Aleluia. E ele elege
líderes. Ele elege pessoas e dá a elas autoridade para liberar sua visão e ideais e empurrá-los para frente. O que significa destruir as obras do diabo e liberar o reino de Deus. A visão e sonhos e ideais de Deus é destruir o reino do diabo. É abrir olhos para as pessoas verem o amor de Deus e para as pessoas serem salvas. E para as pessoas serem livres do domínio do diabo, livres de demônios, livres de enfermidade, curadas de enfermidades e para andarem uma vida abundante e para serem usadas poderosamente como vasos de Deus também. Para então elegê-los e confiá-los com a unção e autoridade. Então, o que Deus quer é que todo o corpo de Cristo, todos nós, andemos em autoridade e empurremos seus ideais e visão adiante, andando em nosso lugar de autoridade. Lembre-se, Jesus diz: nada lhes fará mal enquanto vocês andarem na sua autoridade. Enquanto vocês andarem na sua autoridade, essas coisas estarão acontecendo. Não quando você é um cristão complacente, mas enquanto você anda na sua autoridade e faz isso de forma eficaz, essas coisas acontecerão. Então, Deus tem um reino. Como ele tem? Assim como há presidente e vice-presidente, e há governadores, e há prefeitos, e há policiais, e há professores, então a paz e todos esses lugares têm autoridade. Eles estão em uma posição de autoridade e têm poder nessa autoridade também. Da mesma forma, Deus confia unção de alto nível e autoridade a alguns de seus servos. Nós vemos isso com o apóstolo Paulo, Atos 19:11. Diz que Deus estava fazendo milagres tão extraordinários que até lenços e aventais que tinham tocado sua pele eram colocados sobre os enfermos e oprimidos por demônios. Os demônios estavam saindo e os enfermos estavam sendo curados. Diz a palavra extraordinário e diz que todos estavam sendo curados. Todos estavam sendo libertos. Nós vemos o apóstolo Pedro carregando unção extraordinária de alto nível. Nós sabemos disso porque diz que todos os enfermos e oprimidos por demônios vinham, se posicionavam onde ele estava liberando sua unção, onde ele estava ministrando, e diz que todos eles foram curados. Diz em Efésios como nós não estamos em guerra contra carne e sangue, mas contra principados, contra forças espirituais, contra governadores, contra poderes no mundo espiritual. Isso, na verdade, está falando de diferentes poderes demoníacos, principados sendo o mais alto. Há diferentes níveis de autoridade e poderes demoníacos. Há também diferentes níveis de unção e níveis de autoridade no reino de Deus. Então, esse foi um dos segredos, uma das chaves do porquê Paulo e Pedro foram tão eficazes. Porque todos estavam sendo libertos. Porque até os principados de alto nível tinham que obedecer. O nível de autoridade e o nível de unção eram compatíveis. Algumas pessoas estão tendo dificuldades para expulsar demônios hoje, não porque não têm unção, mas porque não têm o nível exato para lidar com aquele poder demoníaco mais alto na pessoa. Então, grande parte do corpo de Cristo tem perdido essa revelação. Nós precisamos dessa revelação para ver todos curados e libertos. Nós precisamos operar unidos como um reino globalmente, especialmente em uma nação e também globalmente. Mas pelo menos em uma nação, nós devemos reconhecer onde está a unção de alto nível, onde está a autoridade de alto nível. Para quando houver casos demoníacos difíceis, possamos trazê-los para lá. E eles possam encontrar liberdade lá. Porque é isso que é necessário nessa situação. Infelizmente, algumas pessoas podem ser orgulhosas e dizem: não, nós vamos apenas continuar tentando mais coisas na nossa igreja. Vamos aumentar o volume da oração, vamos dizer para eles jejuarem mais, vamos tentar empurrar nossas mãos e vamos tentar convidar a igreja inteira para orar de uma vez. Demônios, saem! Onde poderia ser muito mais simples e a pessoa poderia realmente ser liberta. Basta localizar onde está a sombra da unção do apóstolo Pedro de hoje. Olhe para o reino em que estamos. Use o reino em que estamos. Trabalhe junto no reino em que estamos. Aleluia. Aleluia.
Então, esse é o reino. Nós estamos em um reino de Deus. Então, há algo que precisamos entender sobre o reino de Deus e a autoridade de Deus. Quando você pensa nos reinos dessa terra, há um juiz de cada vez presidindo sobre um tribunal. Amém? Não há dois juízes presidindo sobre um tribunal, certo? Muito obrigada. Muito melhor. Aleluia. Há um presidente de cada vez. Amém? Não há dois presidentes ao mesmo tempo, certo? Nunca. Alguma vez há dois reis ou duas rainhas ao mesmo tempo? Apenas um. Há apenas um governador de cada vez sobre cada estado. Nós só temos um governador na Califórnia de cada vez. Apenas um prefeito de Los Angeles. Há apenas um prefeito de cada cidade de cada vez. Amém? Há apenas um professor sobre cada sala de aula de cada vez. Se há necessidade de um substituto, como quando o professor falta naquele dia, o substituto vem e ele é o professor, ele é a autoridade daquele dia, certo? Um professor substituto. Diretor da escola. Há apenas um diretor da escola, certo? Por que há apenas um? Porque isso simplesmente é o que garante ordem. Seria caos se houvesse mais de um, certo? Isso é simplesmente como autoridade funciona. Isso é simplesmente como o reino funciona. Então, todos nós temos autoridade sobre o diabo. Nós todos também temos domínio. Nós temos nosso próprio território, nossa própria jurisdição. Cada um de vocês tem sua própria jurisdição. Mas você tem sua própria jurisdição. Ela não colide com a de outro. Você tem seu próprio domínio. E você é chamado para executar sua autoridade em Cristo sobre o seu próprio domínio quando Deus está te chamando para isso. Então, para pastores ou líderes de uma igreja, a igreja é o domínio deles. Quando eles ministram naquele dia, naquele domingo, esse é o domínio deles, significando que todos os demônios ali sabem quem está em autoridade naquele dia. É como esse é o professor hoje. Sabe? Você tem que obedecer. Eles sabem que tem que obedecer. Eles estão olhando para aquela única pessoa, aquele pastor daquela igreja naquele dia ou ministrando, tem autorização. A autorização é dada a eles no mundo espiritual. No próximo domingo, um ministro diferente na igreja, para igrejas que têm múltiplos, maridos e esposas que são ambos ministros. Quando é a vez dele, um ministro diferente, de agora estar ministrando, de estar orando pelas pessoas, de estar expulsando demônios, esse é agora o domínio deles. Eles não são o pastor principal, não importa, naquele dia a autorização está com eles. E todo demônio ali tem que obedecer à autoridade deles. Por quê? Porque não podem haver duas pessoas em autoridade ao mesmo tempo. Isso vai contra leis. É como se tentássemos fazer isso hoje, seria caos. Vai contra princípios, não faz sentido em nossa mente, está indo contra princípios no mundo espiritual. Para crentes que não são ministros em uma igreja, seu domínio se parece com coisas diferentes. Se você é um pai, seu domínio é sua casa, é seus filhos. Talvez seu cônjuge não seja crente. Espero que seja, mas às vezes há situações onde não é crente. Você tem autoridade sobre sua casa. Você tem domínio sobre sua casa.
Você declara que demônios saiam. Você declara que demônios saiam dos seus filhos. Domínio está ali. Para todo crente, onde quer que vá, digamos que seja no trabalho e alguém vem até você. Eles começam a falar com você, eles começam a te contar como estão tendo tantos problemas com ansiedade e ataques de pânico. Eles se abrem para você, eles estão recebendo o amor de Deus de você e você pode perceber que eles estão desejando oração. Você pode perceber que eles estão abertos para a oração e para Jesus se mover através de você. Eles estão abertos, e então, porque damos livre arbítrio às pessoas, queremos procurar por isso, não queremos forçar oração. Isso não é o jeito certo porque Deus dá livre arbítrio. Então, quando você pode perceber que eles te deram permissão, pelo menos no mundo espiritual, não precisa sempre ser verbal, mas você pode perceber Espírito Santo mostrando a você: esse é o seu território, sua jurisdição, seu domínio. Esses demônios têm que obedecer você agora naquela pessoa quando você ora por ela. E isso pode ser em qualquer lugar, no salão, no supermercado, onde você está tendo conversas com pessoas e pessoas se abrem para oração. Isso se torna sua jurisdição, seu território, onde você e somente você tem autoridade. Mas deveria ser assim. Se você está no supermercado, essa pessoa está se abrindo para você e Deus está te guiando, dizendo: eu quero que você expulse o demônio dessa pessoa agora. Mas seu amigo da igreja, que está no mesmo nível espiritual que você vê do outro lado do supermercado. Não é hora de dizer: ei, vem me ajudar a orar. Não, você tem autoridade. Você está bagunçando as coisas no mundo espiritual, onde os demônios não vão obedecer porque você está indo contra leis espirituais. Mas grande parte do corpo de Cristo não entende isso. Esse é o jeito de odre velho, de oração em grupo para expulsar demônios. Isso é errado. Não é assim que a autoridade funciona. Não é assim que a autoridade funciona. E claro, talvez alguns demônios saiam, mas muitos estão brincando. Você poderia ser muito mais eficaz se simplesmente seguisse os princípios de Deus, a ordem dele, fazer do jeito dele. Então, nós oramos juntos quando estamos orando por unidade. Quando estamos orando em intimidade com Deus, nós oramos todos juntos. Quando desejamos nossa equipe de serviço aqui, por exemplo, nossa equipe de serviço na Igreja 5F, eles oram juntos todos os domingos de manhã. Eles oram juntos todo domingo de manhã. Eles oram juntos para que Deus se mova em seus corações, para que eles sejam humildes, para que estejam servindo a Deus do jeito certo. Eles oram unidos para que a unção se mova através de mim e toque pessoas. E eles oram unidos dessa maneira, mas eles não oram junto declarando: demônios devem sair da igreja hoje. Não. Então, há hora de orar juntos unidos, mas quando se trata da autoridade de expulsar demônios, isso é de acordo com autoridade. Uma pessoa de cada vez. Esse é um segredo do porquê estamos vendo tantas pessoas serem libertas. É porque os demônios não podem brincar aqui. Nós estamos fazendo as coisas do jeito de Deus aqui, de acordo com o reino dele. De acordo com os princípios do reino dele. Nós estamos executando a autoridade do jeito certo aqui. É por isso que é sem imposição de mãos e apenas permitindo que a autoridade seja executada aqui. Nós não temos pessoas tocando todo mundo e todos em coro ao mesmo tempo gritando: demônio, sai! Porque isso simplesmente não é o que os faz sair. A terceira parte do que faz demônios saírem é quando você libera a unção de forma eficaz. Quando você anda em sua autoridade do jeito certo, de acordo com os princípios de Deus. Então, nós somos rigorosos sobre isso aqui. Somos rigorosos. Nós queremos o maior número de demônios saindo, então devemos fazer as coisas do jeito de Deus. E isso é bíblico. Nós encontramos esse jeito de andar em autoridade para fazer demônios saírem na palavra repetidamente. Quando lemos sobre o apóstolo Pedro andando em uma unção tão poderosa que todos os demônios e todas as enfermidades estavam saindo. Quando lemos sobre o apóstolo Pedro andando em uma unção tão poderosa que todos os demônios e todas as enfermidades estavam saindo. Atos 5:15. Como resultado, as pessoas traziam os enfermos para as ruas e os colocavam em camas e macas
para que pelo menos a sombra de Pedro cobrisse alguns deles quando ele passava. Multidões também vinham das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo seus enfermos e aqueles atormentados por espíritos impuros. E todos eles eram curados. Era Pedro, era uma pessoa. Pedro executando sua autoridade. A autoridade dele era tão poderosa que ele sabia quem ele era e os demônios sabiam quem ele era. Então, ele nem precisava dizer muito. Ele apenas passava e eles estavam tipo: eu só tenho que obedecer. E eu conheço a autoridade dele aqui. A autoridade dele aqui é a autoridade de Deus. É isso. Nós temos que ir. Então, nós simplesmente temos que ir porque era tão poderoso. Assim como quando um professor entra na sala de aula, um professor que conhece sua autoridade e é bom em executar sua autoridade. Eles não deixam as crianças brincarem. Eles mandam para a diretoria. Eles escrevem o nome na lousa. Eles disciplinam, entende? Bons professores, certos? Quando um bom professor entra na sala de aula, de repente as crianças que eram bagunceiras ficam como anjos. Elas ficam quietas imediatamente. É porque elas veem a autoridade que aquele professor carrega. Elas veem que aquele professor conhece sua autoridade e elas veem que aquele professor executa sua autoridade corretamente. É isso que as faz obedecer. Apóstolo Paulo, Atos 19:11. Deus fez milagres extraordinários através de Paulo, de modo que até lenços e aventais que tinham tocado nele eram levados aos enfermos e as doenças deles eram curadas e os espíritos malignos saíam dele. Especificamente diz Paulo. Não diz que alinharam todos os apóstolos juntos em um culto e trouxeram os lenços e aventais sobre cada um deles e colocaram em todos os enfermos e oprimidos por demônios. Não diz isso. Diz especificamente Paulo. Uma pessoa em autoridade de cada vez. Então nós vemos isso por toda a igreja de Atos. Estou prestes a listar agora cada milagre que foi realizado através de um vaso na igreja de Atos, no livro de Atos, ou a maioria deles. Pedro curou, pelo poder de Deus, um homem coxo no templo. Especificamente, Pedro. Uma pessoa de cada vez. Atos capítulo 8, versículos 6 até 7. Filipe expulsou muitos espíritos malignos e curou os paralíticos e coxos pelo poder de Deus. Ele fez sinais e milagres. Especificamente, Filipe. Uma pessoa de cada vez. Ananias curou pelo poder de Deus os olhos cegos de Saulo. Atos capítulo 9, versículo 17. Uma pessoa de cada vez. Ananias. Pelo poder de Deus, Pedro curou Enéas, que estava paralisado e acamado por 8 anos. Atos 9, versículo 32. Uma pessoa. Pedro, de cada vez. Pelo poder de Deus, Pedro ressuscitou Dorcas dentre os mortos. Atos capítulo 9, versículo 39. Uma pessoa de cada vez. Pelo poder de Deus, Paulo curou um homem aleijado. Atos capítulo 14, versículo 8 até 18. Uma pessoa de cada vez. Amém? Paulo, pelo poder de Deus, expulsou um demônio de uma mulher. Atos capítulo 16, versículo 18. Uma pessoa de cada vez. Paulo ressuscitou Eutico dentre os mortos pelo poder de Deus. Atos capítulo 20, versículo 8 até 12. Paulo curou, pelo poder de Deus, aqueles em uma ilha isolada que estavam doentes. Atos capítulo 28, versículo 8 até 9. Então, por todo o livro de Atos, não há registros de 2 ministros fazendo um milagre ao mesmo tempo. Por quê? Porque esse é o jeito de Deus de andar em autoridade. Os princípios do seu reino. E esse é um segredo do porquê eles eram tão eficazes, de ver tantos milagres acontecendo. É porque eles estavam fazendo do jeito de Deus. Não do jeito popular, não do jeito confortável. Amém? Agora, eu acho que algumas pessoas podem ficar confusas às vezes porque pensam, bem, quanto mais melhor. Quanto mais dons espirituais, melhor para ajudar nessa situação. Pode haver momentos em que um ministro está orando por uma pessoa e um outro ministro está na congregação, ou pode ser qualquer pessoa na congregação, vê algo profético sobre essa pessoa que está sendo ministrada. E talvez Deus não tenha revelado a mesma coisa profética para a pessoa que está ministrando. Eu acho que às vezes as pessoas pensam assim: eu preciso ajudar. Deus está me dando esse dom para ajudar. Mas isso está indo contra a ordem de Deus. A verdade é que nós não precisamos saber tudo profeticamente sobre a pessoa que ministramos. Cada pessoa pela qual eu oro, se eu listasse todo o passado, presente e futuro delas, quanto tempo ficaríamos aqui?
Nós estamos complicando as coisas demais muitas vezes. Pedro passou, Paulo trouxe os lenços. Não foram necessárias palavras proféticas para todas aquelas pessoas. Quando você tem a unção e autoridade, tudo o que você precisa, tudo o que você tem que dizer muitas vezes é: você, espírito, saia. Demônio, saia daqui. Próxima pessoa. Demônio, saia. Esquece isso. Todos os demônios, saiam. E se for você, se você é um ministro, não se sinta inseguro nunca se você não estiver vendo profeticamente tudo sobre a pessoa que você ministra e outras pessoas vêm e falam coisas depois. Deus faz o que ele quer, ele não tem que revelar tudo de uma vez. Às vezes ele só quer que você seja rápido e diga: saia para o demônio. É o que Deus quer. E é o poder e a unção que fazem os demônios irem embora. Às vezes Deus vai falar profeticamente quando uma chave é necessária, mas não é toda vez. Mesmo se um demônio parece teimoso e não está saindo, isso não significa, oh, eu estou perdendo algo. Às vezes a palavra é declarada e Deus continua trabalhando naquela pessoa. Você não precisa sempre ver a pessoa se alegrando para ter evidência que ela foi liberta. Ela foi liberta. Às vezes é uma situação de camadas. Às vezes as pessoas precisam ir para casa e levar a sério sua rendição e renúncia. Às vezes o tempo ainda não é o certo. Então não fique inseguro e pense que você não é suficiente. Estou falando para pessoas como ministros que estão em autoridade. Você precisa ter confiança em sua autoridade quando Deus te deu isso. E permaneça no seu posto e saiba que você tem jurisdição aqui. E esses demônios têm que obedecer. Amém? Aleluia. E às vezes nós simplesmente precisamos do reino inteiro. Às vezes, às vezes o nível de unção precisa ser maior para esse demônio. Então você os leva para onde está a unção de nível mais alto. Você os convida para virem online. Você compartilha com eles sobre o reino, sobre os níveis mais altos de unção e os encoraja a se posicionarem ali e receberem. Amém? Então, existem diferentes estilos e métodos de libertação. E alguém poderia dizer que Paulo e Pedro tinham estilos diferentes. A sombra versus os lenços e aventais. Mas os métodos deles, você poderia chamar assim, estavam alinhados com o princípio de autoridade e reino de Deus. Algumas pessoas podem pensar: oh, esses são apenas métodos diferentes. Você tem que se certificar de que o método diferente não é o jeito de odre velho, mas se alinha com os princípios de autoridade e reino de Deus. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Então, precisamos ter a mentalidade de reino onde temos um coração para ver todos livres e curados. Onde não temos o coração de querer expulsar demônios. Queremos ver os demônios indo embora. Não, esse não deve ser o nosso coração. Nosso coração não deve ser sobre nós mesmos. Nosso coração deve ser sobre a pessoa. Eu quero ver essa pessoa livre. Seja Deus me usando para libertá-la completamente, ou seja Deus usando um outro general no reino com a unção de nível mais alto. Aleluia, eu só quero ver a pessoa ser livre. É importante termos essa mentalidade do reino. Temos esse coração verdadeiramente pela pessoa. Entendemos como o reino opera e fazemos o nosso trabalho para ajudar essa pessoa a receber do reino. Sem faltar nada. Receber toda a unção que precisam. Amém? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigada, Jesus. Então, isso é como ser eficaz na unção. Não apenas ter a unção e fazer as coisas do seu jeito, ou fazer as coisas do jeito de odre velho, ou fazer uma contagem dos jeitos populares de expulsar demônios, mas se humilhar, ser reverente ao jeito do vinho novo. Estou ensinando o jeito do vinho novo. Isso é da Bíblia. Isso é da igreja de Atos. Esse é o jeito que Deus está restaurando para o corpo de Cristo. É assim que igrejas serão eficazes em ver pessoas realmente livres. Não apenas alguns poucos, mas todos que estão em cativeiros serem realmente livres. E é assim que você será eficaz em expulsar demônios e curar enfermos pelo poder de Deus e liberar a unção operando desse jeito correto de autoridade e reino. Amém? Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Aleluia!
Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós vamos dar a Deus agora. Amém? Vocês podem trazer as cestas para a frente. Nós vamos dar a Deus agora. Ele é digno de ser louvado em toda a área, incluindo a área de sacrifício. E enquanto você dá hoje, enquanto eu te encorajo a dar espiritualmente, como dar seus dízimos e dar de acordo com certas necessidades que você tem. Plante uma semente para as necessidades específicas que você tem, confiando que o que vai sair daquela terra vai ser a coisa que você precisa. Você vai colher o que você plantar. Eu estou semeando para essa necessidade, crendo que Deus vai trazer a colheita dessa semente. Amém? E eu também quero te encorajar a semear uma semente especial para ser livre dos jeitos de odre velho, qualquer área que tenha te afetado, te impedido de ser eficaz na unção, um vaso puro de Deus, qualquer coisa que tenha te segurado para semear para Deus hoje. Para trazer essa rendição a Deus. Senhor, eu coloco minha vida diante de ti. Eu deixo o odre velho, eu deixo todo o meu conhecimento, meus jeitos antigos de fazer as coisas, e eu só quero o teu jeito. Eu só quero ser eficaz para ti. Eu só quero te agradar. Amém?